Olá, crianças, tudo bem? Hoje a nossa aula será de matemática sobre medidas de comprimento. Antigamente, as pessoas elas usavam o corpo, algumas partes do corpo e alguns objetos para fazer a medida de comprimento. Aqui nós temos o pé. O pé ele foi dividido em 12 polegadas, tá? Para medir determinado objeto. A jarda era a volta da cintura de uma pessoa, tá? O cúbito era a distância do cotovelo até a ponta do dedo médio. O palmo era a distância de 4 dedos juntos, era o palmo. A milha, ela vem do nome do termo romano mille, que quer dizer 1000 passos, ou seja, se a pessoa ela desse 1000 passos, era correspondente a uma milha, tá? A polegada era o tamanho do dedo, polegar correspondia a 3 grãos de cevada. Então, eram essas medidas de comprimento que antigamente as pessoas utilizavam. E com o passar do tempo, os cientistas eles criaram um sistema métrico decimal. E hoje nós utilizamos alguns instrumentos que são considerados padronizados para fazer a medida. Como exemplo, nós temos a régua, a fita métrica, que é muito utilizada, e também a trena, que é essa que eu tenho aqui, ó. Muito utilizada também para medir janelas, porta o tamanho de determinado objeto, largura, comprimento. Então, ela é muito utilizada também pelos pedreiros, por quem trabalha com obra. E aqui nós temos as medidas de comprimento, né, que faz parte do sistema métrico decimal, que é o km, tá? O hm, o dan, o metro, que é a medida principal. O metro é a unidade principal das medidas de comprimento. Aí, à direita, nós temos o dm, tá? O dm, que é decímetro. O cm é centímetro, o mm é milímetro. E aqui do lado esquerdo, nós temos o dan, que significa decâmetro. Aqui, ó, dan é a sigla, significa decâmetro. O hm aqui, essa sigla significa hectômetro e o km significa quilômetro, tá bom? E aqui do lado direito nós temos o dm, que é o decímetro, o cm é o centímetro e o mm é o milímetro. Aqui nós temos a unidade padrão de medida do metro, tá? O metro é a unidade padrão. E aí, quando nós queremos medir menos que o metro, nós utilizamos submúltiplos do metro, tá bom? E quando nós queremos medir tamanhos maiores, distâncias maiores, nós utilizamos os múltiplos do metro. E aqui nós temos aqui em cima, nessa primeira tabela, nós temos o quilômetro, tá? O quilômetro, ele é correspondente à sigla km. Não esqueçam, quilômetro é km e ele corresponde a 1000 metros. O hectômetro, a sigla do hectômetro é hm, ele corresponde a 100 metros. E aqui nós temos o decâmetro, que a sigla dele é o dan e corresponde a 10 metros. Aí os submúltiplos do metro, que fica do lado direito, tá? Vem aqui o decímetro, que é a sigla dm, e corresponde a 0,1 decímetro, tá? É a mesma coisa que 0,1 décimos, porque o nome já vem aqui, decímetro de décimo. Centímetro é o cm, tá? Corresponde a 0,01, tá? Centímetros. E ao mm, que é o milímetro, tá? É a parte menor, são as distâncias menores que tem, que corresponde ao mm, que é o milímetro. Aqui, para a leitura da medida de comprimento. Para lermos a medida de comprimento, nós precisamos saber a ordem das unidades de medida. Essas aqui são as unidades de medida, como eu falei para vocês. Aqui o m é o principal, que é o metro, tá? Do M para a esquerda são
os múltiplos do metro, que são para fazer a medida de tamanhos maiores. Do metro da parte direita são as medidas menores. Então, nós temos o seguinte número, 9, né, 435. O 9, ele está aqui no km, no quilômetro, corresponde ao km, corresponde ao quilômetro. O 4, ele está no HM, que corresponde ao hectômetro. O 3, ele está no Dan, que corresponde ao decâmetro. E o 5, ele está no metro. Como é que nós vamos fazer a leitura desse número? Vamos ver como é que vai ficar. Então, vai ficar 9 quilômetros, 435 metros. Por que metros? Porque terminou o 5 aqui no metros, tá? Na casinha da medida de comprimento do metro. Então, por isso que se lê 9 quilômetros, porque inicia em quilômetros e termina em metros. 9 quilômetros, 435 metros. Aqui nós temos outro exemplo. Aqui nós temos 18,6, tá? É um número que é para fazer a leitura. Então, como é que vai ficar a leitura? Percebam que o 1, 18,6 metros, tá? Então, o 8, que é antes da vírgula, tá? É uma vírgula bem aqui. Então, o 8, que é antes da vírgula, ele sempre vai ficar na casa do metro, tá? Na casa do metro, e o 1 atrás dele. Então, vai ficar na casa do decâmetro. Após a vírgula, vai ficar o restante do número. Então, vai ficar na casa do decímetro, que já são as partes menores do comprimento. E como é que vai ser feita a leitura aqui desse número? Como ele terminou aqui em metros, vai ficar com 18 metros e 6 decímetros. Por que decímetro? Porque o 6 está aqui na casa do decímetro. Então, vamos ler 18 metros e 6 decímetros. Aqui na outra tabela, nós temos 0,95. Então, o 0, como está antes da vírgula, tá? Então, antes da vírgula, ele vai ficar no metro, tá? No metro. 0 vai ficar aqui na casinha do metro, vírgula. O 9 vai ficar na casa do decímetro e o 5 na casa do centímetro. Como ele terminou aqui na casa do centímetro, vamos ler 95 centímetros, porque ele terminou aqui, tá? Então, é dessa forma que vocês vão fazer a leitura dos números. Aqui, na transformação das unidades. Observem esse quadradinho aqui, porque esse quadradinho ele vai ser muito importante para que vocês possam fazer atividade através dele, tá? Então, é por isso que vocês têm que entender como é que funciona isso aqui, tá? Prestem muita atenção. Na transformação da unidade, aqui nós temos o metro, tá? O metro é o que fica no meio, no centro, tá? Então, desse lado aqui, para a direita, esse lado aqui, ficam os submúltiplos, tá? Do metro, tá? E desse outro lado aqui, ficam os múltiplos, que são as partes maiores, tá? De comprimento maior e aqui as de medidas menores. E o metro fica centralizado. Percebam que quando você vai transformar, por exemplo, um número, ele está em quilômetro e você quer transformar ele em hectômetro. Perceba que ele vai para cá, ele vai para a direção dele, vai para a direita. Olha aqui, perceba aqui na retinha, vai para a direita, tá? Todos eles vão para o sentido da direita. Então, quando for assim, você vai multiplicar por 10. Você vai multiplicar por 10 cada casa decimal. Por exemplo, se você tem um número que está aqui em quilômetro e você quer transformar ele em Dan, você vai pegar e vai multiplicar por 10, né? Um número por 10. E o resultado daqui você vai multiplicar com esse daqui por 10 também. Todos serão multiplicados por 10, tá? Se você quer transformar hectômetro em Dan, também vai multiplicar por 10. Se o número está em decâmetro e você quer multiplicar para metro, também 10. De metro para decímetro, também você vai multiplicar por 10. De decímetro para centímetro também. E de centímetro para milímetro também por 10.
Agora, quando a direção da transformação das unidades estiver indo para a esquerda, aqui ó, para a esquerda, vou fazer aqui para vocês, tá indo para a esquerda, na direção, né? Suponhamos que nós temos um número aqui no milímetro e você quer transformar ele em metros, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai multiplicar esse número por 10. O resultado daqui você vai multiplicar com mais 10, o resultado daqui com 10, tá? Ou então, você pode multiplicar direto aqui, porque 10 vezes 10 dá 100, tá? E 10 vezes 10 dá 1000. Então, você pode pegar esse número e multiplicar direto por 1000, tá? Mas o correto é multiplicar casa por casa. Aí tá, aqui você já chegou aqui em metros, né? Você vai multiplicar por 10 para decâmetro, para transformar metros decâmetro em hectômetro, também você vai multiplicar por 10 e hectômetro para quilômetro também por 10. Percebam que vocês têm que observar a direção que está pedindo para vocês transformarem. Se estiver pedindo na direção para a direita, vocês vão multiplicar por 10. E se estiver pedindo para transformar uma unidade em que a direção vai estar para a esquerda, vocês vão dividir por 10. Vamos entender melhor no exemplo. Vamos agora ver esse exemplo aqui. Nós vamos transformar 8 metros em milímetros. Lembra que eu falei? Toda vez que você for transformar um número em que a direção dele for para a direita, você vai aqui, ó, vai para a direita. Você vai o quê? Você vai multiplicar, tá? Por 10 cada casa decimal. Então, o 8, como ele está aqui em metros, tá? Percebam que o 8 ele está aqui no metro. O metro é o centro, tá? A principal medida é o metro. Tá pedindo para transformar ele em milímetros. Então, aqui nós vamos transformar. Você vai multiplicar o 8 por 10, que vai dar 80. 80 você vai multiplicar por 10 de novo, que vai dar 800. 800 você vai multiplicar por 10 novamente, que vai dar 8.000, tá? Que percebam que foi que eu fiz. Eu multipliquei o 8 por 10, que deu um valor, que deu 80. 80, o valor daqui eu multipliquei de novo, novamente por 10, que deu 800. E aqui eu multipliquei novamente o valor, o resultado com 10, que deu 8.000. O que vocês podem estar fazendo também para ficar mais fácil a multiplicação de vocês? Se 8 vezes 10 dá 80, você sabe que na multiplicação por 10 você acrescenta um número, né? Você pode fazer dessa forma direta. Então, 8 vezes 1 dá 8, acrescenta 0, né? Aí tá, aí você vai pegar 80 vezes 10. Você já sabe que é 80. Você vai acrescentar mais um 0 aqui, que vai dar 800. E aqui 800 vezes 10, você vai colocar o 800 e acrescentar o 0 daqui, que vai dar 8.000. Isso aqui é para facilitar a multiplicação na hora que vocês forem fazer, tá? Então, o resultado do 8 metros em milímetros ficou dessa forma. Ficou 8.000 milímetros, tá? Que é o que está pedindo para ser transformado. Vamos agora ver mais esse exemplo aqui. Vamos transformar 23 metros em centímetros. Percebam que está em metros e nós vamos transformar para centímetro. Então, vamos colocar aqui o 23, né, na casa do metro e você vai multiplicar cada casa, porque está pedindo aqui no centímetro. Então, você vai multiplicar 23 vezes 10, que vai dar 230. 230 vezes 10 vai dar 2.300. Então, você já chegou aqui na casa desejada, que está pedindo, que é o cm, que é o centímetro, tá? Então, o valor transformado de 23 em centímetros ficou 2.300 centímetros, tá? Vamos ver agora mais um exemplo. Agora está pedindo para transformar 5,2 metros em milímetro, tá? Então, você vai para a direita também. Então, você vai, toda vez que a direção estiver pedindo para você ir para a direita, você vai multiplicar. Então, aqui eu coloquei 5,2 no metro, na casa do metro, e aí você vai multiplicar até chegar na casa desejada. Qual é a casa que está pedindo para ser transformada? É 1 milímetro. Então, você vai multiplicar até aqui, tá? 5,2 vezes 10 dá 52, tá? Deu 52. 52 vezes 10 dá 520.
520 vezes 10 dá 5.200. Então, o resultado, nós conseguimos aqui transformar 5,2 deu 5.200 milímetros, porque está na casa do milímetro. Vamos ver agora outro exemplo. Só que agora, nós vamos transformar 5 milímetros em metros, tá? Então, percebam que aonde é que está o 5 milímetro? É aqui, na casa do milímetro, tá? Então, ele está bem aqui, ó, o 5. Então, a direção dele, percebam que é isso que eu quero que vocês entendam. A direção agora vai vir para onde? Vai vir para a esquerda, tá? Nós estávamos indo para a direita e agora ele vai indo para a esquerda. Então, nós vamos dividir. Toda vez que você for fazer a conversão em que a direção for para a esquerda, tá? Aqui, ó. Você vai dividir, tá? Você vai dividir esse número por 10 também. Você foi multiplicando, agora você vem dividindo. Agora, 5, você vai dividir por 10, que vai dar 0,5. A mesma coisa, 0,5, o resultado daqui, dessa divisão, você vai dividir novamente por 10, que vai dar 0,05. 0,05 dividido por 10 vai dar 0,005, que é o que está pedindo aqui. Nós chegamos aqui no metro, que é o que está pedindo para ser transformado. 5 que é milímetro, foi transformado em metros. Aqui chegamos aqui na casa do metro. Então, parou aqui a divisão, tá? Você já tem um resultado que é 0,05 metros. Vamos ver agora o próximo exemplo também na direção para a esquerda, tá? Aqui nós temos 32 centímetros, vamos transformar em quilômetro, tá? Quilômetro, tá? Então, ó, o 32 centímetros, você tem que saber onde é que tá, o que é que tá pedindo, você tem que prestar atenção o que é que tá pedindo. Tá pedindo em centímetro, então você vai colocar aqui na casa do centímetro, 32 cm, certo? Então, como você vai vir com ele aqui, para a esquerda, você vai dividir, né? Você vai dividir. Então, 32 dividido por 10 vai dar 3,2, tá? 3,2 dividido por 10 vai dar 0,32. 0,32 dividido por 10 vai dar 0,032. Aí, 0,032, você vai pegar e vai dividir novamente por 10, que vai ficar 0,0032. E aqui, você vai dividir com 10 novamente, que deu esse resultado aqui. 32 centímetros em km ficou 0,0032 quilômetros. Perceba que, para ficar mais fácil a divisão, você vai somente acrescentar os zeros, tá? 32 dividido por 10 deu 3,2, tá? 3,2 você vai colocar aqui e vai... lembram lá da divisão dos números decimais com a vírgula? Você vai... Se tá 3,2 dividido por 10, você vai deslocar a vírgula uma casa, né? Uma casa para esquerda. Então, o zero vai ficar à frente, tá? Se você vai multiplicar novamente 0,32, aí você vai deslocar mais uma vez a vírgula e acrescenta o zero. E aqui também. Assim você vai fazendo até você fazer toda a divisão. Vamos ver agora o perímetro de um polígono. Aqui nós temos uma quadra de basquete, tá? Observe que essa imagem tem também no livro de vocês. E como é que nós fazemos para calcular o perímetro de um polígono? Nós vamos somar todos os lados, todas as medidas. Então, 28 tá aqui. Então, aqui também tem 28, aqui tem 15, aqui tem 15. Aqui eu coloquei aqui para vocês a medida, tá? 28 daqui, mais 28 de cima, mais 15 desse lado e mais 15 do outro lado, que deu 86 metros. Então, o perímetro desse polígono é de 86 metros. Vamos calcular agora o perímetro de um polígono.
Percebam que aqui nós temos 0,6 decímetro, nós temos 3 centímetros, 2 centímetros, 6 centímetros, aqui nós temos 70 centímetros, tá? Então, para calcular o perímetro de um polígono, você primeiramente, se tiver diferente, né, aqui as medidas, você tem que somar, tá, os lados da medida da mesma unidade. Então, aqui nós temos 0,6 decímetro, você vai transformar para centímetros. Vamos ver como é que vai ser feito. Lembram lá? Aqui está na casa, o 6 está na casa do decímetro. E você vai transformar para centímetro. Então, logo você vai multiplicar por 10. Então, 0,6 multiplicado por 10 vai dar 6, que eu coloquei aqui. Então, você vai continuar somando. Mais 3 daqui, mais 2, né? Desse lado. Mais 6, tá? Que é esse aqui. Mais 4 desse lado. E aí, nós chegamos aqui no 70 mm. Percebam que não está em centímetro, está em milímetro, tá? Também vai ser transformado para centímetros. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Aqui nós estamos na casa do mm, tá? Que é os 70 centímetros que está aqui. Você vai vir, como a direção dele vai vir para a esquerda, né? Para a esquerda, já aqui de baixo, ó. Aí vai vir para a esquerda, porque ele vai transformar em centímetros. Então, você vai dividir por 10. 70 dividido por 10, que dá 7. Eu já coloquei aqui, dá 7. E mais 8 desse outro lado, tá? Deu 8 aqui. Então, ficou total do perímetro do polígono, deu 36 cm. Então, toda vez na atividade estiver pedindo para vocês somarem o perímetro de um polígono, vocês têm que observar primeiramente se está em todas as ordens, tá? Se não tiver na mesma ordem da medida, você vai ter que transformar essa medida. Agora nós vamos estudar a aula de História com o nosso assunto de hoje, que é a Segunda Invasão Francesa. Abra o livro de vocês na página 167 para acompanhar comigo. Em 1612, os franceses eles voltaram a invadir o Brasil novamente, né? Eles já tinham invadido a primeira vez, na primeira invasão, e aí quando foi em 1612, eles voltaram novamente a invadir o Brasil. Agora eles ficaram na região do Maranhão. Os franceses, como eles ficaram na região do Maranhão, eles tinham como objetivo criar, né, a França Equinocial, que era onde os franceses eles passaram então a ocupar os territórios, né, mais ao norte e nordeste do Brasil, e eles sempre buscavam comercializar com os índios alguns produtos que eram para benefício deles, como pele de animais, madeira, algodão, né, pimenta do reino e outros produtos, como a venda também de alguns animais, como macacos e papagaios. Uma expedição comandada por Daniel de Latouche em 1612, essa pessoa aqui, tá? Ele que comandou a segunda expedição para a invasão francesa. Os franceses, então, construíram o Forte, né, de São Luís, que é esse aqui da imagem, tá? Forte de São Luís, muito bonito, também lá no Maranhão. E esse Forte de São Luís, ele deu um nome à cidade de São Luís, tá? Que é muito conhecida hoje pelos maranhenses. Em homenagem ao rei da França, eles procuraram então criar essa cidade em homenagem ao rei da França que se chamava São Luís. Essa invasão francesa, ela foi realizada com recurso francês e ela durou bem menos tempo que a primeira invasão. Nós já estudamos, ela durou apenas 3 anos, ela foi de 1612 a 1615. Jerônimo de Albuquerque, que é essa pessoa aqui,
foi um dos responsáveis por comandar o movimento de expulsão dos invasores franceses do Maranhão. E foi em 1615 que ele veio e ele ficou responsável de expulsar os franceses aqui da nossa colônia, né, do nosso Brasil. Então, a partir daí, Portugal sentiu a necessidade de defender o norte brasileiro, tá? E ele deu início a um povoamento, então, mais efetivo, mais severo, para proteger a nossa colônia, proteger das invasões. Qual era, então, o objetivo da segunda invasão francesa? Era explorar os recursos naturais que nós tínhamos aqui, que até hoje nós temos, e eles queriam ter também na colônia um lugar, né? Queria ter como um refúgio para que pudessem ficar os protestantes, as pessoas protestantes que lá na França eles eram perseguidos, muito perseguidos pelos franceses. Então, crianças, essa foi a nossa aula de hoje. Resolva atividades de matemática da página 228 e 229. Vocês tentem resolver essa atividade que na próxima aula eu vou fazer a correção e aí vocês verifiquem o que foi que vocês acertaram, se tiver alguma dúvida para já estar corrigindo, tá bom? E a aula de história, vocês vão resolver a página 168 e 169, tá? Qualquer dúvida, podem me chamar, que eu vou tirar as dúvidas, principalmente matemática, que eu sei que vai surgir algumas dúvidas, mas aí vocês podem perguntar que eu tiro as dúvidas nas questões. Um grande abraço e até a próxima aula.